Oi, gente, boa noite. Estamos aqui esperando a Thalita entrar pra gente começar a nossa live. Thalita, tá ouvindo? Ué, gente, o Olha, que que tá acontecendo? Ah, tem que ir na peraí. câmera. A câmera tava pro lado errado. Eu sou iniciante, GG. Eu faço isso direto. Eu faço Eu não sou direto, direto. blogueirinha. Não, eu aprendo apanhando. Eu tô aprendendo apanhando, né? Bom, gente, vamos esperar só um pouquinho as pessoas entrarem. Boa noite. Sim. Hoje a gente tem o desafio de conversar com muitas pessoas sobre um assunto que tá aí na ordem do dia, que é o que fazer com as pessoas que se recusam, né, Uhum. a, a fazer a quarentena voluntária que a gente está agora, né? Por enquanto, porque eu estou quase desconfiada, vamos aguardar aí que em algum momento essa quarentena vai se tornar algo obrigatório por lei, né? Porque quando a gente tem uma população que não obedece, acaba virando algo impositivo, né? Mas por enquanto estamos Infelizmente. aí, né? Tentando esse pacto social para termos um número menor de pessoas infectadas, para termos um número menor de pessoas mortas, né? Uhum. E Sim. aí eu convidei Thalita né? Todas as abordagens têm muitas coisas a dizer sobre esse comportamento, mas a psicanálise me parece que tem mais tempo estudando esse comportamento que as outras abordagens. Então, Sim. chamei a Thalita para a gente conversar um pouco. Então, Certo. Thalita, eu tenho recebido muitas perguntas, né? Uhum. E, assim, sobre o que fazer, né, com essas pessoas. Assim, primeiro, por que as pessoas estão se negando a cumprir a quarentena? Né? Sim. Essa é uma questão que todos os dias aparece. E depois, o que fazer com os nossos parentes? Porque a gente está preso em casa com Sim. pessoas que vão para a rua, se colocam em risco e colocam em risco Uhum. as pessoas que estão em casa em quarentena com elas, né? Então, passo a palavra para você. Thalita vai se apresentar. A casa é sua. Em toda a live, eu fico prestando atenção nas perguntas para poder, depois que você falar, a gente começar a responder. Tá bom? Sei. Então, Tá eu vou bom. estar fazendo esse movimento assim de chegar perto, mas é para poder enxergar, porque a pessoa Ah, fica tá. cega. Tranquilo. Ok. Gente, então Viu? boa noite. Meu nome é Thalita, né? Como o Jeane já me apresentou, eu sou psicóloga, psicóloga social e psicanalista, né? Então, atualmente eu faço doutorado em psicanálise, aqui na UFMG, com a perspectiva racial, propondo que raça vire um conceito para psicanálise, e tem uma trajetória longa também na psicologia social, meu mestrado foi na psicologia social, e Jeane me convidou, né, para a gente falar sobre a negação, né? Que é um conceito muito importante para a psicanálise. Primeiro, o que é negação? A psicanálise, a negação é um mecanismo de defesa. O que é um mecanismo de defesa, Thalita? Porque como isso não é uma aula, né, Jane? Eu pensei em fazer uma abordagem assim, que seja mais compreensível para a maior parte das pessoas, né? Então, vou ser mais Isso, didática e menos técnica. Então, o que é um isso. mecanismo de defesa, gente? Mecanismo de defesa, quando a gente precisa se defender, o que é se defender? É se proteger de alguma coisa, não é mesmo? Então, o mecanismo de defesa é uma forma de proteção do nosso psiquismo, da nossa subjetividade, da nossa mente, do nosso ser, que é desenvolvido, né?
para dar conta de situações, emoções, afetos que, de alguma maneira, acaba sendo agressivo, que nos ataca de alguma forma. Então, a negação é um dos mecanismos de defesa mais importantes, mais primários, assim, que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Para falar, então, de psiquismo em psicanálise e mecanismo de defesa, né? Precisa lembrar que para a psicanálise a gente tem um conceito muito importante, que é o conceito de inconsciente. O que é inconsciente, Thalita? Bem, tem diversas teorias em psicanálise, né? Mas, de um modo geral, a gente pode entender que o inconsciente é aquilo que nos mobiliza, nos faz sermos o que nós somos, nos faz fazer o que a gente faz e que a gente não tem conhecimento, né? Assim, então, bem o termo, é bem o que a palavra no senso comum que nós utilizamos, é bem isso mesmo. O inconsciente é essa parte da nossa vida, essa parte da nossa subjetividade que a gente desconhece. Mas não é porque a gente não conhece que ele não afeta a gente. Pelo contrário, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque os mecanismos de defesa do psiquismo, os mecanismos de defesa do eu, que é uma instância do psiquismo, porque o psiquismo tem várias instâncias para a psicanálise, tem várias partes, digamos assim. Os mecanismos de defesa, eles não são conscientes, sabe? O que você está querendo dizer com isso, Thalita? Estou querendo dizer o seguinte, a pessoa não faz as coisas deliberadamente, entendeu? Não necessariamente. Tem, né, defesas que são muito conscientes, assim, né? Mas a negação, ela é um mecanismo de defesa a pessoa, né, o sujeito, o indivíduo, a pessoa, ela não tem necessariamente consciência que ela está em um processo de negação, sabe? Ela não tem acesso a isso e ela não necessariamente escolheu estar em negação. Nossa, que complicado, Thalita, como assim? É isso, assim, a pessoa, se a negação é um mecanismo de defesa e a gente se defende de algo para nos proteger, porque é potencialmente agressivo, potencialmente desagradável, potencialmente violento, não necessariamente eu estou fazendo essa proteção de uma forma consciente, não necessariamente eu estou pensando sobre. E é muito fácil entender que as pessoas não estão necessariamente pensando sobre quando a gente tem acesso a diversas informações, não só no nosso país, aliás, especialmente fora do nosso país, porque a gente está com um problema de subnotificação, inclusive, né, sobre o coronavírus e a Covid-19. Não sei aí, Geane, mas aqui em BH o problema de subnotificação tá imenso, sabe? Até final de semana passado não tínhamos nenhum caso de Covid-19 confirmado. Então tem essa questão ainda. Não é porque... pois é, sábado passado eu estava no aniversário de uma amiga, porque, né, não tinha nada que acontecendo, a gente lá crente que não tinha nada, fomos para o aniversário de uma amiga. E conversávamos, nossa, BH tá com muita sorte, sorte nada, inocentes, né? Então, bom, voltando. Então, um monte de informações, especialmente da gravidade de outros países, como a própria China, Itália, Espanha, né? Países europeus, Estados Unidos, tomando medidas drásticas, né? Muito importantes, e várias pessoas ainda num processo de negação, né? Assim, isso é histeria, já escutei isso. E, inclusive, muitos termos psicanalíticos são muito adotados, né? Pelas pessoas de um modo geral, pela cultura popular. Isso é histeria, é exagero, não tem nada a ver, isso não vai chegar aqui, isso não vai acontecer comigo, né? Pode falar, Giane. Eu já ouvi que isso é doença de rico e não vai chegar nos pobres. Já ouvi que é coisa de branco e não vai chegar, e preto tem... Já passou por... Eu já ouvi isso várias vezes. Que a população negra já passou por tantas coisas que provavelmente nada vai acontecer com a gente. Né? Então, é importante que a gente saiba que isso também é uma forma de negar. Teve uma questão que foi feita aqui, que assim,
será que isso também não é uma certa pobreza na percepção de risco? Pode ser também. Essa pobreza vem disso que a Thalita está falando. Né? Quando a gente tem uma subnotificação dos casos, quando não é dito exatamente à população o que está acontecendo, então sim, isso também contribui para esse auto-engano. Né? Sim. É interessante você entrar nessa questão, Jane, porque eu queria abordar justamente as diferentes formas de negação, sabe? Assim, não numa Sim, perspectiva teórica, mas entender sim, que a negação é um processo de proteção. Se eu preciso me sim. proteger de alguma coisa, porque alguma coisa bate forte em mim, me machuca, me coloca em risco, né? Então, há muitas pessoas. Então, se proteger de quê? De alguma coisa que minimamente é arriscada para mim. Então, eu Uhum. percebo que há uma diversidade de posturas, mesmo de negação, diante da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Tem gente que está em negação porque, de fato, não tem tido acesso a informações, né? E então, não está sabendo exatamente as coisas que estão acontecendo, não está entendendo a gravidade, ou que até não tem Uhum. uma capacidade, às vezes até de cognitiva, sabe? De processar esse tanto de Uhum. informação dessa forma técnica e tal. Tem gente que está nesse processo de negação. Mas essa negação, ela é muito mais fácil de ser combatida, né? Assim, porque diz de um acesso à informação de qualidade, uma conversa mais bem feita, sabe? Eu conversando com essa pessoa, ela vai se sensibilizar. Agora, uma forma de negação que tem me chamado muita atenção, e essa me preocupado mais, inclusive, são daquelas pessoas que estão cientes. Racionalmente, cognitivamente, elas sabem o que está acontecendo. Mas afetivamente, né? Então, olha só como há uma cisão. Eu sei porque eu tenho acesso, eu estou vendo os caminhões, os tanques italianos carregando corpos pela cidade, sabe? Eu estou vendo isso, eu estou processando isso, eu estou entendendo, sabe? Assim, inclusive, eu sei que é grave, mas na minha vida isso não é grave, tem um distanciamento muito grande, né? Assim, e eu fico pensando o quanto que para essas pessoas está operando mesmo um mecanismo de negação por conta do quanto que essa informação, o quanto esse fato, ele causa emoções, afetos, pensamentos muito difíceis de serem lidados, né? É muito difícil de se lidar com uma coisa dessas. Poxa, então você está querendo dizer, eu digo assim, informações sobre Uhum. Covid-19, a pandemia do coronavírus, que estamos todos, alguns mais, alguns menos, com um risco eminente de morte? Sim. Uhum. E como é que eu receber esse tipo de informação, esse tipo de notícia? Lidar com a morte, lidar com a própria finitude, ou com a morte alheia, ou com a finitude alheia, é um dos temas mais difíceis da gente conseguir lidar, né? Então, eu convido, né, as pessoas a dar um passo atrás, né? As pessoas, nós que estamos lidando com pessoas em negação, e tentar entender a que essa negação responde. A um medo, a algum receio, a algum ataque, né? Essa informação, o afeto que me mobiliza, sabendo dessa possibilidade de um risco eminente de morte meu e de uma grande parte da população, não é algo fácil de ser processado, não, é difícil de lidar, né? Então, eu vou falar, inclusive, um caso pessoal mesmo, né? Meu Uhum. pai. Meu pai, ele é técnico de enfermagem, trabalha na Secretaria Municipal de Saúde do município, né, que ele mora. Ele é porteiro lá na Secretaria Municipal de Saúde e ele tem 69 anos, quase 70 anos. Então, no início da semana, a prefeitura liberou ele porque ele é grupo de risco. Conversando com meu pai me solta umas pérolas, assim, né? Tá sendo. Não, mas não é desse jeito também, né? Essas coisas. Tá tendo uma, um exagero da mídia e tal, né? E aí eu convido vocês a pensarem também o quanto que essa negação que diz de mobilização de afetos dessa pessoa, né? De uma proteção para não lidar com alguma coisa, ela nos mobiliza afetos também. Então, geralmente,
como que a gente fica quando uma pessoa entra nesse estado de negação? Como que você fica, Jeane? Então, depende da pessoa. Aham. Depende da Depende da pessoa, pessoa. né? Mas Tem de um modo pessoas, geral, de um de modo modo geral, geral, quando a gente está em risco, quando alguém que a gente ama muito está em risco, e a gente está falando e a pessoa não reage da forma como a gente espera, normalmente a gente fica com muita raiva, né? exatamente. Eu Mobiliza tenho muito o tempo. conversado muito com as pessoas de modo geral, né? Principalmente aqui na página, que o potencial de violência doméstica, de violência intrafamiliar dessa quarentena é Uhum. enorme. Ou seja, os Sim, processos familiares. Se usava antes uma comunicação violenta, agressiva, se já tinha, se era uma forma se a vivência em família, né, já era marcada por violência, por desrespeito, por uhum. não divisão dos trabalhos na casa, é, isso, por violências, né? Múltiplas Sim, violências, a gente está numa bomba relógio. A gente está a menos de uma sim. Uhum. gente não conseguir uma vacina ou uma medicação adequada, está prevista por pelo menos 3 meses, com um pico de mortes e de um sistema em colapso agora, em abril, maio, Sim, né? Então, é bom que a gente entenda que as pessoas, elas, que eu vou fazer uma tradução rapidinho, viu, Thalita? sim, Assim, esses processos, eles não passam necessariamente pelo seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe dizer assim: ah, eu vou fazer porque eu quero mesmo que todo mundo se contamine. Não, 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 não passa por isso. Isso é uhum. importantíssimo para a gente que está preso em casa com a família entender, né? Sim, Tem outra questão, Thalita, que é os nossos idosos negros sim, normalmente já tiveram tantas situações em que eles se livraram de morrer, que efetivamente a gente está tendo a primeira uhum. geração de idosos, muito idosos negros, porque nossa Sim, população morre muito cedo. sim. Eu vi uma pesquisa uma vez que em São Paulo, a depender do bairro que você mora, são 20 anos de diferença, né? Pois Da é, morte, sim. 20 anos a menos Uhum. para a população negra. Né? Uhum. Então, a gente tem uma população de idosos negros que efetivamente já sobreviveram a muitas coisas. Então, para eles, é muito difícil essa abstração de estar recebendo a informação de perigo e eles acharem que efetivamente vai acontecer com eles ou com alguém Sim, próximo a eles, porque sim, eles já se livraram de várias. Aí eu estou entrando na cognitiva, né? Eles têm sim, evidências de fatos na sua história de vida que corroboram essa crença dele disfuncional que agora não vai acontecer, né? É sim. como uma pessoa se arriscar atravessando a rua várias vezes, uma rodovia, uma rua muito movimentada de carros, ela vai uma, duas, três, quatro, cinco e nunca foi atropelada, né? Uhum. Então, até se você mas eu sei atravessar a rua. Eu já fiz isso várias vezes e nunca aconteceu. Né? Eu sou inteligente o suficiente, eu sou rápido o suficiente para desviar de carro. Só que Sim, que os nossos idosos não entendem é que esse risco que a gente está vivendo, a gente nunca viveu antes. sim, Né? sim. Então, são poucas pessoas que têm idade suficiente para lembrar de como foi a pandemia que nós tivemos anterior, né? Então, pessoas na minha faixa etária, por exemplo, conseguem lembrar de quando começou a infecção por HIV/AIDS, né? Que as Uhum. pessoas eram Sim, infectadas, ninguém sabia o que era e morriam rapidamente, né? E ninguém exato. sabia se era pelo ar, se era toque, se era saliva, ninguém sabia, as pessoas só morriam, morriam, morriam os montes.
né? E foi necessária uma grande mobilização internacional e nacional, inclusive a aula de saúde coletiva, desculpa, fica ainda, para a gente ter um plano nacional de combate ao HIV/AIDS que foi desmontado, né? Depois do governo Dilma, foi desmontado, e assim como a gente tem a emenda constitucional 95, que tira financiamento para a saúde, para pesquisa, para tudo. Então, eu acho que as pessoas não têm ainda noção, algumas, principalmente as mais velhas, da gravidade da situação que a gente está. Isso é uma das questões relacionadas à negação, né? Que é isso que a Thalita está falando. Né? Também, eu acho. Foi isso que entendi direito. Sim, sim. Né? E eu entendo que essa pontuação que você faz diz muito também de um aspecto de conhecimento, de processar a informação, né? Essa olha, informação do medo, né? Do medo da morte. A informação sobre o medo da morte, né? Sim. A informação sobre a profundidade da morte. Sim, são várias variáveis assim em jogo, né? Inclusive, bom, e aí tem um outro processo de negação também que nós temos visto, que é a nível nacional, federal, digamos, que é uma negação de sujeitos, né, que estão em espaços de poder, né, que ocupam os lugares máximos do poder, digamos, executivo, por exemplo, nacional, e que também também está em processo de negação, né, assim. Só que não necessariamente. E aí eu acho que tem que entender, né, por que essas pessoas que são importantes para a vida política brasileira estão em processo de negação, né? Será que é por falta de informação? Não. Será que é por medo de processar o que isso significa? Pode ser. Mas tem um elemento político aí que eu acho muito importante de ser pontuado, que esses sujeitos, eles estão... essa negação ela é necessária para a forma como essas pessoas pensam, a visão de mundo delas, para elas se manterem no poder, né? E caso elas admitam uma falha, isso pode fazer ruir muitas coisas, muitos valores, muitas crenças importantes para a manutenção dessa forma de pensamento vigente, né, no país. Então, olha só, existem diversas formas de negar um problema, diversas causas de negação, né, para a pandemia. E aí, todas elas nos mobilizam muito, muito afeto, no mínimo raiva, né, raiva, revolta, no mínimo, né, assim, medo, porque afinal de contas, eu acho que uma das discussões que a gente tem feito, e eu tenho feito muito assim na minha página, com meus analisandos, com as pessoas com quem eu tenho contato, o isolamento voluntário, ele não diz respeito apenas a um cuidado comigo mesma, né? Um autocuidado. Ele diz respeito a um cuidado com a minha comunidade, com os outros. Inclusive porque eu sou uma pessoa nova, eu sou uma pessoa nova, não estou num grupo de risco, sou saudável. Então, caso eu venha desenvolver a Covid-19, a chance de eu ter um quadro grave é muito menor. Só que é uma pandemia, é um vírus com uma taxa de transmissão muito alta e muito fácil. Então, o que está em jogo é mais o que eu posso fazer pela minha comunidade. Então, eu cuido de mim, fico em casa, para eu parar, para eu não ser vetor de transmissão, e para eu, caso já tenha, enfim, para eu não facilitar que esse processo continue, né? Então, o autocuidado é um cuidado com o outro, cuidado com o outro é um cuidado comigo também. Então, é muito preocupante, isso tem deixado a gente muito preocupada, principalmente com idosos, né? Porque são pessoas que não estão assimilando a necessidade de um autocuidado, né? Assim, a gente tenta fazer um cuidado com essa outra pessoa, mas ela ainda não assimilou. Isso gera muita raiva. Então, eu queria conversar também com vocês sobre... Jeane? Tô aqui. Eu acho que eu bati o dedo em algum lugar e minha câmera também saiu. Eu queria conversar com vocês sobre estratégias para a gente conseguir
lidar com os afetos que nós sentimos quando nós nos deparamos com pessoas nesse estado de negação, né? E principalmente pessoas que são do grupo de risco, né? Porque não dá para xingar, bater, não vai ser efetivo. O que seria efetivo, então? Né? Então, Jeane, você queria falar alguma coisa, mas eu emendei, então estou te passando a fala. Não, é para lembrar que nós estamos numa velocidade de transmissão em número de casos com subnotificação, tá? Sim. A despeito da subnotificação, tá? A velocidade de transmissão, contaminação e adoecimento está mais rápido do que na Itália. Sim. Tá? Então, o medo, gente, é real. Muita gente está falando para mim, Thalita, assim, mas eu estou muito nervosa, eu estou muito tensa, né? Mas isso aí é esperado. Você não está fora do que se espera numa situação dessa, né? A gente está realmente correndo muito risco. E aí vem, Thalita, antes de você entrar na estratégia, uma outra estratégia de negação. Jeane? Alô? Deu uma cortada, não escutei. Mas já voltou? Voltou, você está ouvindo? Sim, tá. voltou. Uma outra estratégia de negação que eu tenho percebido muito e que está aparecendo aqui na página é a romantização da pandemia, né? Inclusive, psicólogos e psicólogas, assim, o mais importante é o amor, o mais importante, assim, se a gente pensar positivamente, as coisas vão se resolver, né? Então, a gente precisa, enfim, enquanto estratégia, eu não sei se você concorda comigo, mas eu digo assim, enquanto estratégia individual, né, isso pode até funcionar, mas quando isso contribui para que a gente entre na inoperância no comportamento, né, isso aí já atrapalha bastante, né? E eu fico sempre pensando o compromisso ético do psicólogo que usa esse tipo de argumentação durante um atendimento. Né? Não sei se eu provi. Né? Eu não sei se eu entendi essa postura dos psicólogos. Seria apelar para um senso de uma questão de um amor? Eu realmente não entendi. Tem uma... Tá difícil de entender. Peraí, eu vou encerrar e vou voltar. Eu vou encerrar e vou começar a live de novo para ver se melhora. Tá ouvindo? Jeane, só um instantinho. Questões meteorológicas. Começou a chover aqui em BH e a minha janela tá aberta, eu não tô te ouvindo. Vou ter que só fechar a janela aqui. Eu vou fechar a janela aqui da minha casa, porque começou a chover muito forte, eu não estou ouvindo. Tá. Eu vou Aí você pode dar começar de novo. E já volta. Tá, viu? Beleza. Peraí, então finaliza e começa de novo? Tá, ok. Isso. Tá.